Já estamos de volta aqui com o Gazeta News, edição da manhã. Agora eu tenho uma pergunta a fazer a você. Você mora em condomínio? Se alguém hoje estivesse passando por uma situação de violência nesse condomínio onde você mora, você saberia o que fazer? Ou você teria medo, por exemplo, de pedir ajuda à polícia? Bem, quem vai nos responder essas perguntas e explicar muito mais sobre esse assunto agora aqui no nosso estúdio é a advogada Mariana Oliveira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari, pela sua participação aqui junto com a gente. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço o convite. É importante a gente estar falando sobre esse tema tão atual, né, tão importante, Verdade. Não só para os condomínios, mas de uma forma geral para todas as mulheres. Verdade, esse tipo de conhecimento. Bem, isso não é segredo para ninguém. A gente passou, recentemente aqui em Alagoas, Maceió especificamente, por um caso de agressão a uma mulher em um edifício. Esse caso, inclusive, que tomou aí uma repercussão nacional. Eu estou falando, sim, do caso do advogado e influenciador digital João Neto, ele que tem mais de 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais e que foi flagrado por câmeras, inclusive, do condomínio, aí, então, participando de uma agressão contra a companheira dele. Eu já aproveito, então, relembrando, contextualizando esse caso, para perguntar a Mariana. O que é que eu devo ou o que é que eu posso fazer caso eu escute ou presencie algum caso de violência no meu condomínio? Eu até pergunto isso porque naquelas imagens que foram amplamente divulgadas, a gente viu, inclusive, que no apartamento vizinho uma pessoa até abre a porta, olha assim, para ver, acredito que pela movimentação, o barulho. Então, o que é que eu devo fazer, Mariana? Então, veja só, você é síndico, você é administrador de condomínio, porque muitas vezes tem aqueles condomínios que não têm síndicos. Então, o administrador de condomínio, o síndico, até mesmo os próprios moradores, os zeladores dos prédios, todos precisam ser comunicados. Então, você abriu a porta, viu uma situação estranha, ou dentro do elevador você desceu com alguém que está uma situação um pouco estranha, uma situação um pouco complicada. Não custa nada você avisar o síndico, avisa o administrador, avisa o porteiro se tiver alguma dúvida. Não queria falar, não sei se é o relacionamento, mas não custa nada você avisar. Olha, eu acho que está tendo uma situação um pouco estranha entre aquele casal, não sei, talvez observa as câmeras, mas é necessário comunicar. Você não precisa de logo já ir comunicar à polícia, a uma autoridade maior, um órgão público, mas comunica ao síndico, para que o síndico possa, a partir daquele momento, entender se ele vai agir, se ele não vai agir, se a administradora, porque muitas vezes a gente pode estar participando da situação dentro de um condomínio comercial. Nem sempre é dentro de um prédio de residência, pode ser um prédio comercial. Então, às vezes, a gente precisa também avisar a administradora ou aquela pessoa que fica responsável pelo condomínio. Comunica, ao menos para que ele já entenda a situação e já vá verificando o que fazer. Tenham ciência, de Exatamente. Que há alguma situação ali que talvez fuja um pouco do normal. Há alguma lei estadual sobre esse tipo de caso? Sim, a gente possui uma lei aqui no estado de Alagoas, de 2021, assim como também a gente possui uma lei federal. Então, não só a lei estadual, como a lei federal, ela obriga a comunicação. E a gente não está falando só sobre o caso de violência doméstica a uma mulher. Também é o caso de uma criança, um idoso, uma pessoa portadora de algum tipo de deficiência. Então, às vezes, a gente acha que só porque é um crime de violência doméstica ou uma ação de violência doméstica é contra a mulher. Mas não é. Uma criança, um idoso, um portador de deficiência também está envolvido nessa lei. Certo. Aí até aproveitando, você citou os síndicos, os administradores, Mariana. Eles têm a obrigação de agir nesses casos de violência contra a mulher ou contra a criança, contra o idoso? Existe sim essa obrigação de agir. Inclusive, eles podem até ser punidos por negligência, omissão de socorro. Então, existe uma penalidade, existe uma obrigatoriedade e existe uma determinação legal para que haja essa comunicação, essa atitude, essa ação por parte deles. Então, não apenas o comunicar ao síndico, mas ele precisa agir.
Então, por isso que lá no começo da entrevista eu falei, avisa ao síndico para que o síndico tome alguma atitude, proceda de alguma forma, porque às vezes o próprio condomínio ele tem as regras de como ele vai estabelecer. Ele vai ouvir a situação, ele vai pegar as câmeras, ele vai fazer um boletim de ocorrência, ele já vai encaminhar como é que vai fazer. Então, já é até uma própria dica que eu dou, para que os próprios condomínios estabeleçam como que vai ser uma situação, qual vai ser os passos que ele vai ter para comunicar e agir nesses casos de violência. Ok, sobre a polícia, né? Muitas vezes, quando a gente vê uma situação dessa, a gente já tende logo a ligar para a polícia. Eu aproveito para perguntar, a polícia ela tem autorização, por exemplo, para entrar nesse prédio? Não sei, não tem portaria física, né? Não tem porteiro ali físico, mas tem a portaria eletrônica. Eles vão autorizar a entrada da polícia? Eles podem sim. Se a gente estiver falando de flagrante, naquele momento, a polícia ela deve entrar. Mas digamos que foi uma comunicação e a gente está querendo que a polícia vá lá para entender a situação, para averiguar. Nas áreas comuns, a polícia pode sim adentrar, mesmo sem uma determinação judicial inicial. Mas, lógico, se a gente tiver uma comunicação oficial à polícia, é muito melhor para que a polícia já entre, já saiba o que fazer. Mas em caso de flagrante, ela pode até entrar dentro do imóvel, digamos assim, residencial. Ela não vai poder ficar só na área comum do prédio. Ela também pode acessar ao imóvel para fazer o flagrante. Mas como a gente sabe que a questão de flagrante é um pouco mais difícil, a gente não sabe o momento exato de dar o flagrante, né? Então é importante que a gente comunique à polícia, porque ela vai saber o momento de acessar ao imóvel, acessar a área comum, de ficar aguardando, de verificar as câmeras. Então a polícia ela vai saber agir sim. É ótimo, né? Porque muita gente às vezes fica com medo, então até mesmo acha que a polícia ela não vai conseguir entrar nesse condomínio, mas então vai, né? A gente tem um ditado muito antigo, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu particularmente sou do interior, cresci ouvindo isso, provavelmente você também em algum momento da sua vida já ouviu isso. Mas isso também ficou lá atrás, né? Esse ditado é antigo e ele também deve ficar lá atrás, A gente né? torce e espera para que as pessoas entendam que é um ditado popular antigo e que não mais é cabível. Porque a gente não pode mais aceitar esse tipo de violência. E a gente não fala só da violência contra a mulher. A gente sabe que algumas das vezes existe a violência contra o homem também. Então a gente precisa levantar essa pauta, essa situação de que em casos de violência a gente precisa sim estar atento, a gente precisa se colocar, a gente precisa comunicar às autoridades. Não quer comunicar às autoridades porque tem medo, porque não quer criar uma situação ruim. Não tem problema, avisa ao síndico. Ele não vai estar divulgando, espalhando a notícia como a gente fala no popular, né? Então, avisa ao síndico, mas é importante. Esse ditado, ele precisa ser esquecido ou apenas guardado para o passado. Foi até interessante essa sua observação, né, no final da sua fala agora, porque muita gente pensa realmente assim, olha, eu não quero me meter, eu não quero me dispor com ninguém, eu realmente, olha, prefiro fingir que eu nem vi. Eu posso ter esse tipo de atitude, essa postura? Olha, é comum, é o normal. Às vezes a gente faz até aquele ditado de vou me fazer de cego e não vou ver nada. Mas você tem que pensar que isso também é um crime. A omissão de socorro é um crime. Então, você pode ser penalizado e punido, porque não é só o síndico e o administrador que tem a responsabilidade. Os moradores também têm, um zelador também tem, um porteiro também tem a responsabilidade de comunicar. Então, digamos que numa situação dessa, verifique-se que você tomou conhecimento, que você viu a situação e você nada falou, você pode ser responsabilizado por uma omissão de socorro. Isso pode ser crime. Então, é importante que você fale. E, lógico, são medidas que você vai tomar que não vão ser divulgadas. Tudo é sigiloso. Você vai fazer a comunicação, você vai fazer a denúncia, mas é sigilosa. O síndico, ele não pode avisar, a polícia, ela não vai comunicar que foi você, o morador da unidade tal, ou o proprietário da sala comercial número tal que comunicou. Aquilo ali é sigiloso. Então, não tem motivos para você querer esconder. Ótimo. E até também aproveitando, né? Mariana, você falando aí, eu acabei identificando que talvez eu tenha omitido o socorro de uma situação que aconteceu há um tempo atrás, né? Que eu presenciei do meu vizinho, da minha vizinha. E aí, eu ainda posso fazer essa denúncia, mesmo que esse fato já tenha acontecido há um tempo? A denúncia, ou ela é no momento, ou ela corre dentro das 24 horas.
posteriores às 24 horas, a gente aconselha que você faça um boletim de ocorrência ou abra um registro da situação, seja dentro do condomínio ou, se você quiser, diretamente na polícia. Para quê? Porque eles vão começar a ficar atentos à situação. Quem sabe você comunicou que no mês passado isso aconteceu e, por exemplo, na semana que vem alguém está comunicando também que aquela mesma pessoa também está numa atitude diferente. Então, a polícia já vai começar a ver a situação de uma forma diferente. Então, a denúncia, ela ocorre ou no momento ou dentro das primeiras 24 horas. Mas se você lembra de algum caso anterior, não custa nada você fazer a comunicação por meio de um boletim de ocorrência ou algum tipo de aviso à polícia. Pois é, e olha como é interessante essa questão da denúncia, né? Eu acabei de recordar aqui agora, escutando a Mari falar. Por exemplo, no caso do João Neto, né, que eu até citei, contextualizei aqui no começo da nossa entrevista, houve denúncia por parte, inclusive, dos moradores do edifício onde aquele fato ele aconteceu. E isso ajudou a polícia a chegar até ele, porque a mulher, né, pelo que se foi divulgado, a mulher estava na unidade de saúde, estava no hospital recebendo atendimento e ele estava meio que ali, olha, circulando, né, nas ruas próximas a essa unidade de atendimento. E foi quando a polícia conseguiu encontrá-lo após, inclusive, uma denúncia dos moradores. Exatamente. É o que eu estou tentando trazer de conhecimento para todos, que às vezes a gente não pode avisar naquela hora o fato, mas o fato da gente contar que já viu a situação, que já aconteceu, que já viu aquela pessoa rondando o prédio, o ambiente, isso vai fazendo com que a polícia vá juntando provas e vá juntando motivos ainda mais para ficar atento àquela situação e até mesmo, quem sabe, começar um próprio inquérito, um próprio posicionamento mais rigoroso pela própria polícia. Verdade. Para a gente finalizar, né, qual que é a grande mensagem, então, que fica sobre esse tema, sobre a importância da denúncia, mesmo que seja anônima e está tudo certo, é o seu direito, em relação a esses casos de violência em condomínios? Então, Maria, é o que a gente costuma dizer, que a violência, ela não é um problema apenas dentro de casa. Ela é um problema de todos, é um problema social, em que todos nós precisamos atuar, agir, para defender não só a mulher, como a criança, o idoso, o portador de deficiência e até mesmo o homem. Todo mundo que sofre um tipo de violência. Então, nós temos a responsabilidade, sim, de estarmos ali ajudando, auxiliando e prevenindo que isso não venha a ser uma causa muito maior no futuro. Ariana Oliveira, advogada, foi quem conversou com a gente sobre esse assunto tão importante, tão pertinente. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Sempre bom demais tê-la junto conosco aqui no Gazeta News, edição da manhã. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Olha, vamos agora também mudar um pouquinho de assunto, né, sobre